Boa noite, meu nome é Vera, sou do grupo pequeno do Zanaga. Gostaria de dar boas-vindas a todos hoje, que Deus abençoe a todos e que o culto hoje seja uma bênção na vida de todos nós. Um abraço. Boa noite, irmãos. Meu nome é Elisângela, eu sou do grupo pequeno do Zanaga, para quem não me conhece. Eu estou aqui para convidar os irmãos para estarem curtindo o nosso canal. Se você não sabe, cada vez que você curte o nosso canal, segue o canal, curte os cultos, né? Dá um gostei, dá um joinha. Isso faz com que os vídeos da nossa igreja apareçam para outras pessoas que não conhecem o nosso canal. Quanto mais curtidas, mais pessoas têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através do canal da IBICA. Então, se você não segue ainda, siga o canal, dê um joinha. Também nós temos o nosso chat durante o culto. Se você quiser deixar um pedido de oração, se você quiser fazer alguma pergunta, dá boa noite para os irmãos, para a gente se sentir mais perto, fica à vontade também. Também temos os nossos telefones via WhatsApp, que você pode fazer pedido de oração, você pode se comunicar conosco, enquanto nós estamos nesse momento distantes, mas juntos, através da internet. Boa noite, bom culto, que Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Nós pertencemos à célula de Zanaga e nós estamos muito contentes com isso, porque apesar de não podermos estarmos juntos pessoalmente, mas a gente participa toda semana e isso tem nos fortalecido muito, porque nós nunca estamos sozinhos, porque sempre um ajudando ao outro. Isso é uma bênção muito grande. Tem sido uma bênção muito grande para todos nós. Nós nos reunimos toda terça-feira e a gente tem se reunido pelo WhatsApp mesmo. Mas como minha mãe falou, tem sido uma bênção. É o que tem nos fortalecido, irmãos. Toda semana a gente tem uma meditação, nós fazemos nossos pedidos de oração, oramos uns pelos outros e oramos pela igreja. E é o que tem nos ajudado bastante. Se você ainda não faz parte de uma célula, procure alguém mais próximo a você, procure o pastor ou deixe aqui no chat seu comentário, mas não fique sozinho, faça parte de uma célula, para que você também seja abençoado. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite a todos que estão assistindo. Bom, eu tô com muita saudade de poder adorar a Deus, louvar a Deus, engrandecer o nome dele juntamente com vocês, lá na igreja, lá na IBICA, mas enquanto a gente não pode também deixar de adorar o Senhor, mesmo estando longe uns dos outros, né? Porque o louvor nos aproxima do Senhor e o louvor nos aproxima um dos outros, né? Porque nós somos o corpo de Cristo e o Senhor, Ele quer que a gente continue o adorando e reconhecendo Ele em todas as coisas. E uma das formas de reconhecer é declarando quem Ele é, né? E essa música diz que Ele é o único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Ele é o nosso único Deus, o único que morreu na cruz, que ressuscitou, que nos redimiu, que derrama graça sobre nós, misericórdia sobre nós. E não só pelo que Ele faz, mas só por quem Ele é. Ele já é suficiente. E Ele já deve ser o motivo principal de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Que você, junto aí com a sua família ou sozinho, não sei como você está, que você possa adorar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Amém? Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Oramos ao único Rei que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber
consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A ti, ó Deus, com meu viver, cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor
Boa noite, irmãos. Estou aqui para fazer com vocês a parte de oração. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu já compartilhei com nossas crianças, sobre uma planta chamada sequoia. Essa planta chamada sequoia é a árvore mais grande do mundo. Ela é tanto conhecida como arranha-céus. Ela é grande tanto no tamanho como na largura. Ela aguenta altas temperaturas, como também ela aguenta baixas temperaturas. Ela aguenta fortes vendavais. Sabe por quê? Ela é grande e conforme elas, e são várias, ficam uma próxima às outras, quando ela chega lá no topo, lá em cima, ela tem galhos. E os galhos delas parecem braços, e elas vão se abraçando, uma árvore na outra. Os galhos vão se entrelaçando. Aí nós podemos aprender algumas coisas com essa árvore chamada sequoia. O que nós podemos aprender é que nós não conseguimos vencer as dificuldades sozinhos. Nós precisamos um dos outros. E nós precisamos um dos outros e nós podemos contar com irmãos em Cristo através da oração. No livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, ele fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então eu gostaria de pedir para vocês de estarem orando conosco. Aqui vai estar aparecendo alguns pedidos e se você tem algum pedido também, você pode entrar em contato conosco e nós estaremos orando por você. Então vai estar aparecendo alguns pedidos para você poder orar por eles, tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa noite, quero te agradecer porque temos pessoas a quem podemos conversar e confiar que estarão orando por nós. Pai, eu quero te pedir pelas pessoas nesse momento que estão ouvindo esse culto, que o Senhor possa estar tocando no coração delas, que elas possam sentir a confiança em compartilhar conosco as suas dificuldades, para que nós possamos apoiá-las em oração, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, cuida, Senhor, de cada irmão da nossa igreja, cada pessoa
Dá livramento, Senhor, em relação a essa doença, a essa pandemia. Pai, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor conforte os corações das pessoas enlutadas, para que o Senhor realmente traga paz ao coração delas, que o Senhor cuide de uma forma especial, que elas possam sentir o Teu amor, o Teu cuidado e a Tua presença, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe. Existe um lugar onde a gente pode confiar, existe um lugar onde a gente pode se refugiar, existe um lugar onde a gente pode ficar para nunca mais sair. E esse lugar é no Senhor, é em Sua presença, é no Seu altar, é na sua casa, sempre servindo e honrando o nome dEle. Amém. Há um lugar de descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar. O Senhor é tudo que a gente precisa, Senhor. A Tua presença, a Tua paz, a Tua graça. É tudo que nós precisamos. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. Boa noite, que bom podermos estar juntos mais um domingo para juntos
aprendermos, ouvirmos a voz de Deus e conhecermos ainda mais aquilo que Ele tem para as nossas vidas por meio da sua palavra. E hoje, exatamente, nós vamos estudar a respeito da igreja de Sardes. Essa é a 5ª igreja que nós estamos estudando, a respeito das cartas que foram direcionadas às igrejas da Ásia, né? E hoje nós vamos perceber em mais uma das cartas o quanto que Deus, né, teve esse propósito de trazer uma mensagem àquelas igrejas. E a gente percebe que a mensagem está muito centrada no propósito, nos planos de Deus para a sua igreja, concernente à vida cristã. E nós vamos perceber que, gente, essas cartas, elas foram escritas há milhares de anos atrás, mas o tema dessas cartas, a realidade que aquelas igrejas viviam, elas são muito atuais. Nós podemos ver nas verdades embutidas nessas cartas o que hoje também é uma realidade para nós. Então nós vamos hoje falar sobre Sardes, e o tema da nossa mensagem hoje é uma igreja que sonha. Quando a gente pensa, né, a respeito de sonhos, nós precisamos considerar algumas coisas. E nós vamos perceber algumas verdades que o Senhor traz a respeito daquela igreja relacionada a sonhos. Então vamos fazer a leitura que está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, dos versos 1 ao 6, tá certo? Então vamos fazer a leitura. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Sê alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer. Porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te. Porque se não estiverdes vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então, baseado nessa leitura bíblica, nas verdades que encontramos aqui, nós vamos meditar algumas questões relacionadas aos sonhos, como eu disse. E o primeiro ponto que veremos aqui em relação à igreja de Sardes é que aquela igreja ela era uma igreja impedida de sonhar. Como assim? Ela era uma igreja impedida de sonhar, porque conforme a gente percebe nos versículos 1 e 2, havia uma condição presente naquela igreja que tirava deles essa possibilidade dos sonhos. E a questão que a gente pode perceber é o seguinte no versículo 1. O que o Senhor enfatiza aqui? Ele diz que aquela igreja, ela tinha nome de estar viva, mas ela estava morta. Gente, que fato interessante. Como assim? Uma igreja tem nome de viva, mas está morta. O que o Senhor estava dizendo aqui é que a igreja de Sardes era uma igreja em que ela tinha suas atividades aconteciam normalmente. Ela era uma igreja que tinha uma forma viva, né, nas realizações das suas atividades, no dinamismo daquilo que era visível. No entanto, interiormente havia morte naquela igreja, havia uma fé nominal e não uma fé genuína, representada e evidenciada através de uma vida de piedade. Então a gente percebe aqui que havia isso contra aquela igreja.
Quando a gente pensa nisso, gente, a respeito dessa condição de estar vivo fisicamente, mas morto espiritualmente, nós vemos que por alguns momentos na Bíblia, o Senhor nos traz essa advertência, Ele nos traz essa reflexão. Se nós formos ler lá em Isaías, no capítulo 1, dos versículos 11 ao 17, o Senhor fala a respeito do povo de Israel, que fisicamente estavam vivos, que religiosamente cumpriam seus deveres, mas espiritualmente não estavam realmente como o Senhor desejava. Nesse texto de Isaías, o Senhor ele fala a respeito dos sacrifícios, né? Ou seja, ele dizia que Israel estavam praticando a sua religiosidade, os rituais, tudo aquilo que religiosamente era exigido, Israel estava cumprindo. Mas qual é a advertência que o Senhor faz ali no livro de Isaías? Que cumprindo seus rituais, eram rituais mortos, as práticas não estavam desassociados daquilo que na vida cristã. Então Deus reprova atividades, Deus reprova que estejamos envolvidos com muitas coisas, com entretenimento. A igreja não é um lugar para isso, a igreja não é um clube, a igreja é um lugar onde o Senhor deve ser adorado. E quando a gente percebe essa reprovação de Deus quanto à execução de atividades vazias de piedade, nós podemos perceber também o que ele disse em Mateus 15:8. Olha só, Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Quando Jesus fala isso, ele estava direcionando essa mensagem aos fariseus, né? Que da mesma forma, agora no Novo Testamento, eram pessoas muito preocupadas com a prática da religiosidade, a execução dos rituais. Então o Senhor fala: olha, vocês dizem me honrar com a boca, mas o coração de vocês está completamente longe de mim. Então não dá para a gente separar na vida cristã as nossas práticas de vida com um coração piedoso. Não dá para simplesmente a gente executar algumas atividades dentro da igreja se isso não estiver totalmente fundamentado numa motivação de amor, de obediência, de temor ao Senhor. Então aquela igreja, ela estava, né, sendo despertada e advertida, porque ela imaginava estar viva, mas na verdade ela estava morta. Para a sociedade era uma igreja talvez até atuante, mas diante do reino de Deus era uma igreja que não causava impacto no céu com as suas obras. E aí uma outra questão que nós vamos perceber também no versículo 2. Então o Senhor diz que parte daquela igreja estava morta. E uma outra parte ele diz: consolida o que estão para morrer. Gente, que situação triste. Uma parte morta e a outra parte na UTI, quase morta. Então quando a gente pensa nisso, a gente vai perceber que o Senhor diz no versículo 2, conforme a gente está aqui mencionando, que por que aquela igreja estava prestes a morrer? Porque o Senhor não tinha encontrado integridade nas obras dela. Então, aqui é muito claro o que estava acontecendo, que estava causando essa morte na igreja. O que estava acontecendo é que o mundanismo, ele estava entrando na igreja. Quando a gente pensa em mundanismo, segundo o dicionário, mundanismo a gente pode compreender como caráter ou qualidade de mundano, do que se relaciona com o mundo terreno por oposição ao mundo espiritual. Então, mundanismo é tudo aquilo que se opõe ao que é espiritual, né? Que se opõe às verdades da palavra de Deus, que se opõe ao que o Senhor tem
determinado para que a sua igreja viva. E quando a gente pensa no mundanismo, gente, nós podemos perceber que o mundanismo ele é um sinal evidente, né, de que a igreja se desviou da verdade, de que a igreja se desviou do principal objetivo dela, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas e servi-lo em santidade. O pecado, o mundanismo, ele faz com que a igreja perca a sensibilidade, né, em relação àquilo que Deus quer para ela. Quando pensamos isso, a gente percebe que esse mundanismo trouxe para a igreja uma condição de não ter integridade nas suas obras. O que seria integridade? É aquilo que você faz por inteiro. Então a igreja, ela até fazia obras. Como eu disse anteriormente, era uma igreja ativa, só que as suas obras não eram inteiras, as suas obras eram reprováveis diante do Senhor. Quando a gente pensa nisso, nos traz uma grande reflexão. Como que temos vivido como igreja hoje, né? Dentro do nosso planejamento de atividades como igreja, dentro do nosso planejamento, nas execuções daquilo que nós desejamos fazer, tanto internamente como externamente, pensando no templo, nós precisamos avaliar e pensar. Estamos impedidos de sonhar por um motivo de espiritualmente não haver a vida necessária que realmente precisa em nós? Que isso nos faça refletir. O pecado, o mundanismo, a morte espiritual impede uma igreja de sonhar. Continuando dentro do que nós estamos aqui meditando sobre a igreja de Sardes, nós vamos perceber um segundo ponto importante naquela igreja. E nós vamos perceber uma igreja encontrando o caminho dos sonhos. No versículo 3, o Senhor diz o seguinte, que aquela igreja deveria lembrar-se do que ela tinha recebido, do que ela tinha ouvido e deveria obedecer e arrepender-se. Então, quando a gente pensa numa igreja que está buscando encontrar o caminho dos sonhos, nós precisamos primeiro entender que essa igreja precisa lembrar-se de quem ela é. Quem é a igreja do Senhor Jesus? Quem é essa igreja que vai encontrar o caminho do que o Senhor tem para ela? Essa igreja é a igreja que foi comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Essa igreja, ela é uma fiel testemunha do reino de Deus nessa terra. A igreja que está encontrando o caminho dos sonhos é aquela que entende que ela é o principal, né? Ela é a evidência da reconciliação de Deus com o mundo. Né? Através da vida dessa igreja, o mundo pode ver a obra da reconciliação de Deus. E por fim, essa igreja precisa entender que ela é luz e sal do mundo. Ela está aqui nessa terra para cumprir uma missão. Em segundo lugar, a gente vai perceber que a igreja que está encontrando o caminho dos sonhos é uma igreja que guarda o que ela tem recebido. Quando a gente pensa a respeito de guardar o que tem recebido, nós vamos entender aqui que o Senhor está dizendo a respeito dos seus ensinamentos. Essa igreja, ela precisa entender que a fundamentação da fé dela está nas Escrituras. E nós não podemos abrir mão de conhecer as Escrituras, de buscar a aplicação do que as verdades bíblicas traz para as nossas vidas. Então precisamos guardar no coração aquilo que Deus tem falado para nós vivermos enquanto igreja. E por fim, nós vamos perceber nesse tópico que uma igreja que está encontrando o caminho dos sonhos é uma igreja que busca santificar-se através do arrependimento, da obediência. Gente, vocês têm percebido que domingo após domingo, a ênfase que tem sido também trazida em relação à maior parte das igrejas está relacionado à santificação? Então isso nos traz um grande lembrete. Deus se importa com a santificação do seu povo. Deus se importa que nós vivamos uma vida santa enquanto servos dele. Então as exigências de Deus continuam sendo as mesmas. Deus, ele não abre concessões ao que se refere a uma vida piedosa e santa. Então este é o caminho de uma igreja que está buscando viver
né, os sonhos de Deus para a sua vida. E por fim, nós vamos agora entender o que realmente é uma igreja que sonha. Né? Nós já vimos nos tópicos anteriores algumas questões e vamos agora, no versículo 4, Deus deixa muito claro o que é uma igreja que sonha. Diz assim que aquela igreja, haviam algumas pessoas naquela igreja que não se contaminaram, que eles se mantiveram limpos diante do Senhor, da presença do Senhor. E quando eu penso em uma igreja que sonha, eu penso numa igreja que não se contamina. Quando a gente pensa em contaminar-se, é como a gente viu no primeiro ponto, quando o mundanismo entrou ali na igreja de Sardes, esse grupo não permitiu com que os valores distorcidos do mundo, com que tudo aquilo que era contrário às escrituras fizesse parte da sua vida. Ela se manteve firme, aquela igreja. Ela buscou a santidade como um padrão para as suas vidas. Era um grupo pequeno. A gente pode ver que poucos, um pequeno grupo, mas havia. E esse grupo é o grupo que faz parte da igreja do Senhor. Como nos dias atuais, em meio a tudo que nós temos vivido, ainda há um grupo que se mantém limpo, né? Que se mantém ali se purificando dia após dia na presença do Senhor. Sabe por que a igreja verdadeira do Senhor, ela mantém as suas vestes limpas? Porque ela foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Aqui a palavra vestes, ela traz uma significação, gente, a uma prática de vida cristã, aos princípios, como eu vivo no dia a dia, o que é que reveste, assim como a roupa reveste o corpo, quais são os valores que revestem a minha espiritualidade. Então, uma igreja que não se contamina, uma igreja que se mantém firme diante dos princípios de Deus. E uma outra coisa maravilhosa, a gente vai perceber que uma igreja que sonha é uma igreja que aguarda uma promessa futura. Olha que lindo, gente, o Senhor diz, ainda no versículo 4, que aqueles que se mantiveram limpos, sem contaminação, eles caminharão com o Senhor, né, vestidos de branco, porque eles são dignos. Ou seja, o que seria isso? Aqui Jesus faz uma promessa da eternidade. Ele está dizendo para aquela igreja, olha, vocês que se guardaram, vocês que não se contaminaram, haverá o grande dia. E esse dia vocês serão recompensados, vocês desfrutarão de tudo de mais precioso que eu tenho reservado para vocês, não por algum tempo, mas por toda a eternidade. Nós temos que lembrar, irmãos, que nenhuma conquista nessa terra, nenhum prazer proposto por esse mundo, ele pode ser comparado às riquezas e à alegria do que está guardado para nós na eternidade. Pedro, ele nos diz o seguinte na sua carta, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13 e 14. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando o novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele grande dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem manchas e sem culpa diante dele. Irmãos, você, meu amigo que me ouve nessa noite, diante de tudo isso que nós ouvimos aqui, nós podemos entender, igreja, que os princípios, que as verdades direcionadas a Sardes têm a ver com a gente também hoje, tem a ver comigo e com você. E diante do que o Senhor fala para nós através desses versículos bíblicos, nós temos que despertar e perceber aquilo que cabe a mim, a partir desta mensagem nessa noite, tomar uma decisão. E eu tenho uma pergunta para você. Eu já fiz essa pergunta a mim mesma. E a pergunta para todos nós nessa noite é o seguinte: observando, percebendo tudo que nós acabamos de ouvir, que parte de tudo isso cabe a mim? Eu faço parte de qual grupo
aqui mencionado nessa mensagem dessa noite. Então a gente pode perceber que haviam ali 3 grupos. Primeiro, o grupo que era impedido de sonhar por causa dos seus pecados. Como que você tem vivido espiritualmente? Você tem, por algum motivo, tido seus sonhos interrompidos? Aqui os sonhos se referem à questão do que o Senhor tem para nós enquanto seu povo. Ou, de repente, você faz parte do grupo que está buscando o caminho de encontrar os sonhos. Ou seja, você está perseverando, você tem lutado, mas ainda não conseguiu completamente, na essência, encontrar o caminho dos sonhos, mas está buscando. Está buscando através da santificação, está buscando através de encontrar a sua identidade em Cristo. Se você faz parte desse grupo, não desanime, não desista, continue. Ou você faz parte do grupo que constantemente sonham com o grande e glorioso dia em que o Senhor Jesus virá nos buscar. Lembremos que aquele grupo era pequeno ali em Sardes. Infelizmente, talvez ele ainda permaneça pequeno, mas tão forte quanto era o grupo de Sardes. Você que está buscando a cada dia, sonhando, almejando mais do que qualquer coisa, o dia de encontrar-se com o Senhor. Permaneça, persevere, porque Ele virá e não tardará. Diante dessa pergunta, diante dessa reflexão, você teve um tempo para pensar aonde você se enquadra? Qual é o grupo que você pertence? Eu gostaria que você, agora nesse momento, tivesse o seu momento particular com Deus. Você pudesse falar com Deus. Eu quero orar. Orar por você, para que nessa noite o Senhor encontre o seu coração onde você está e encontre no seu coração um sonho de se encontrar com Ele. Se você puder, baixe a sua cabeça, fale com Deus nesse momento. E eu quero orar. Senhor, nós vimos na Tua palavra, Pai, que o Senhor tem desejado, o Senhor, o Teu plano para nós é que a gente sonhe, Deus, que a gente sonhe com tudo aquilo que Tu tens reservado para nós. E que nada nesse mundo impeça ou roube do nosso coração esses sonhos. Mas Deus, se nessa noite houver pessoas que estão orando comigo, Senhor, e estejam impedidos de sonhar, ou estão procurando o caminho dos sonhos, Deus, eu oro para que o Senhor os alcance nessa noite, que o Senhor, Pai, traga para eles, Deus, a completa, Senhor, a completa certeza a respeito de quem Tu és. Deus, que este coração se reconcilie com o Senhor nessa noite, que esse coração encontre forças em Ti, Senhor, para permanecer lutando e insistindo em encontrar a Sua vontade, Deus, e não se render ao mundo, não se render ao pecado. Eu oro pelos meus irmãos, pelos meus amigos nessa noite e peço que o Senhor os visite e que o Senhor, Pai, confirme cada palavra aos seus corações segundo a Tua bondade, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que você tenha uma semana cheia da presença do Senhor e que essa semana seja uma semana de muitos sonhos, sonhos de estar muito mais perto de Deus, sonhos de trazer o céu para a terra, para vivermos tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Deus os abençoe, fiquem todos na graça e na paz do Senhor.
Teu amor lança fora o medo, teu amor me envolve inteiro, me chama pra mais perto de ti, ó Deus. Teu amor lança fora o medo, teu amor me envolve inteiro, me chama pra mais perto de ti, ó Deus. Me sondas, me conheces, quando sempre me levanto, me vistes antes de nascer, escreveu os meus dias pra viver contigo. Contigo, contigo, contigo. Teu amor lança fora o medo, teu amor me envolve inteiro, me chama pra mais perto de ti, ó Deus. Teu amor lança fora o medo, teu amor me envolve inteiro, me chama pra mais perto de ti, ó Deus. Teu amor lança fora o medo, teu amor me envolve inteiro, me chama pra mais perto de ti, ó Deus. Teu amor lança fora o medo, teu amor me envolve inteiro, me chama pra mais perto de ti, ó Deus. Me preparo para a luta, estou em minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos Exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Alto, direita, vou ver. Meia volta, vou ver. Esquerda, vou ver. Descansa. Frente pra retaguarda. Sentido. Marcar passo. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. Senhor dos Exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele eu vou vencer, só com Ele eu vou vencer. Da verdade, da justiça, da preparação para anunciar a paz, sede da salvação, amor de Deus, para a luta, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. Senhor dos Exércitos, esse poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou Boa noite, gente.
Que bom estarmos cultuando a Deus juntos nesse domingo. E agora, nesse momento, queremos também cultuarmos a Deus com as nossas contribuições. Eu sei que não está sendo um período fácil para a vida de ninguém, e cada um tem o seu desafio e a sua luta, mas esse momento é para você que já tem sido cuidado por Deus, já tem recebido dele, para que você o honre também, contribuindo para que o reino de Deus, a igreja dele, continue cumprindo com seus compromissos, com missionários, com as despesas de custo do salão, com as outras despesas administrativas. É um privilégio poder participar desse momento de expansão do reino de Deus conforme temos sonhado, conforme Deus tem colocado em nosso coração. Temos desafios ainda grandes pela frente. Para voltarmos ao culto presencial, precisamos de gastos altos com equipamentos para transmissão online e para a segurança das pessoas que vão participar do culto. Não estamos perto de conseguir isso. Precisamos do cuidado de Deus e precisamos do teu amor transformado em contribuição para que cheguemos lá. Você está vendo o número da conta da igreja, o CNPJ, pode fazer a sua transferência para estar sustentando a igreja nesse período de tanta complexidade. Que Deus abençoe a sua vida e faça coisas belas e únicas para com você e seus familiares. Olá! Começa agora mais um Bíblica News e fique ligado nas informações dessa semana. E continuamos com a campanha em prol de missões e estamos vendendo as seguintes delícias: torta salgada, pão recheado, pavê e pudim. Os sabores e valores estão aparecendo em sua tela e a entrega será no dia 19 de setembro. Faça já o seu pedido com o Saulo ou com o seu líder de célula. Ou, se preferir, envie uma mensagem no nosso WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo. Colabore e abençoe a missionária que está no campo. Toda quarta e sexta-feira às 20 horas acontece o nosso culto de oração através do link na descrição abaixo. E nessa quarta temos também o nosso relógio de adoração. Escolha o seu horário com a Larissa ou com o seu líder de célula. Participe, confie e entregue suas necessidades ao Senhor. E na quarta-feira, às 21 horas, acontece a nossa live no Instagram. E essa semana nosso convidado será o Augusto Mota, do canal Sessão 4. Não perca, vai ser muito divertido. Participe! As lives nos têm proporcionado momentos muito interessantes, além de momentos descontraídos. E no próximo domingo, às 18 horas, acontece nosso culto de celebração e quem vai trazer a palavra é o Lucas Macedo com o tema Igreja que tem Esperança. Se eu fosse você, eu não perdia por nada. E aí, você está participando de alguma classe da Escola Bíblica? Não? É muito fácil, envie uma mensagem fazendo sua inscrição pelo nosso WhatsApp ou e-mail que está aqui na descrição desse vídeo. E a Escola Bíblica acontece todos os domingos pela manhã a partir das 9h30 com as classes Bíblica, Temática, Teens e Juniores. Não perca a oportunidade de participar de uma escola bíblica que faz a diferença. Ficamos por aqui com mais um Bíblica News. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar com os amigos e familiares. Que Deus te conceda uma semana de paz e até domingo que vem. Tchau!